como que a prática regular da meditação transcendental pode auxiliar no alívio de sintomas causados pelo acúmulo de estresse na fisiologia. Olá, meu nome é Valéria Portugal, eu sou doutora em epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e trabalho há vários anos com técnicas de desenvolvimento da consciência, dentre elas a técnica da meditação transcendental, da qual eu sou professora há alguns anos. Será que estresse é bom, é ruim? O que é efetivamente e o que ele afeta na nossa fisiologia? Bom, toda vez que estamos em alguma situação que consideramos uma situação de perigo, isso faz com que o corpo se prepare para atuar neste estado. Ou seja, o sistema nervoso simpático, que é a parte do sistema nervoso responsável por colocar a pessoa ou mesmo o animal em situação de luta ou fuga, começa a estar mais ativo. E com isso diversas substâncias são liberadas no organismo, como os hormônios, chamados os hormônios do estresse, mais adrenalina, mais cortisol, que colocam então o nosso corpo numa situação em que a gente pode enfrentar o perigo, ou fugir dele, ou enfrentar de frente. Então o acúmulo de estresse que causa essa alteração ao sistema fisiológico pode ser a base para diversos outros transtornos que possam acontecer no organismo. Então às vezes temos insônia, ou ansiedade, ou depressão. Isso pode ser causado justamente por essa alteração química causada pelo acúmulo de estresse no organismo. Quando praticamos regularmente a meditação transcendental, o que acontece é que entramos num estado de repouso muito profundo. E é este estado de repouso muito profundo que permite a eliminação dos estresses que ficam acumulados no organismo. Nem mesmo quando dormimos, mesmo que a qualidade de sono seja boa, seja de razoável para boa, o sono não consegue eliminar todo o estresse que fica armazenado no organismo. Somente um repouso mais profundo que o do sono, como é aquele proporcionado pela prática da meditação transcendental, que permite que o estresse armazenado no organismo possa ser eliminado. Ou seja, a prática da meditação transcendental, além de trazer esse repouso profundo que permite a eliminação do estresse, dessas substâncias que ficam cronicamente armazenadas no organismo, mas também permite o uso da capacidade expandida da mente, trazendo um pensamento mais coerente, mais harmônico. E com isso a pessoa começa a lidar melhor com as situações que ela vive. Ela não passa apenas a responder aos estímulos externos, mas ela passa também a ter uma resposta mais proativa às situações que ela vive. Eu me lembro que algum tempo atrás, quando eu ia falar em público, ia dar alguma palestra, eu ficava realmente muito nervosa. Aquela secura na boca, o coração dispara, a gente dá vontade realmente de fugir de lá. Isso é literalmente medo. Medo de uma situação que a gente não conhece, não sabe se pode controlar, o que vai acontecer. E o que eu percebi que ao longo do tempo, fazendo essas práticas que permitiam eu me conhecer mais, que é o que a meditação transcendental proporciona, né, ao trazer esse desenvolvimento da autopercepção e também pelo fato de trazer esse repouso profundo, eliminar os estresses cronicamente armazenados do organismo, o que permite que a gente tenha uma percepção mais ampla das situações. E com isso eu comecei a perceber que eu já não tinha mais tanto medo quando eu ia falar em público, ia dar uma palestra. Começou a ser situações de desafio. O organismo continua ficando preparado para lidar com situações de desafio? Sim, mas o córtex pré-frontal continua ativo. Então, ao invés de a gente ter medo e achar que precisa controlar a situação ou achar que precisa fugir daquilo, aquela situação passa a ser uma situação que ajuda na própria evolução do indivíduo. E hoje em dia é isso que eu percebo. Quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou falar em público, eu percebo que eu estou me sentindo desafiada, que o organismo está preparado para lidar com aquela situação, mas é algo que pode me ajudar a crescer, que pode ajudar ainda mais na minha evolução. E situações semelhantes devem acontecer com muitas pessoas,
provavelmente deve ter acontecido com você também, que as pessoas começam a se privar de algo que elas gostariam de fazer porque sentem muito medo, porque ficam muito nervosas, se dizem muito estressadas, ansiosas e não conseguem fazer aquilo e se privam de algo que poderiam trazer resultados muito favoráveis. E a prática da meditação transcendental, ao ajudar nisso, pode fazer com que, em situações futuras, a pessoa comece a perceber que não tem mais tanto medo de fazer aquilo e aquela situação começa a ser situações, então, mais evolucionárias. Se isso fez sentido para você, se inscreva no nosso canal.